é o Evangelho segundo Jesus, segundo o Cristo de Deus, segundo o Cordeiro, o princípio da vida que se oferece para gerar vida e que é desde antes da fundação do mundo. Hoje, Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13. E logo o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto, onde ele permaneceu 40 dias, sem comer e sem beber, sendo tentado por Satanás, que significa opositor, o que faz oposição, o que é contra. Estava Jesus com as feras do deserto, mas os anjos o serviam. Existem essas estações de adensamento de tentação, adensamento de tribulação, adensamento de conflito. Existem essas estações nas quais a ambiência para a mente, para a alma, para o espírito é equivalente a se estar num deserto tórrido, experimentando o sopro ardente, queimante, lacerante dos ventos e das areias do deserto. Equivalente a não se ter aonde colocar o pé, porque não há opção, não há chão de sombra, não há conforto. O andar equivale a derreter os pés, embolhá-los, queimá-los. Existem essas estações nas quais tudo é inóspito, tudo é inadequado, tudo é hostil. Existem essas estações que, de tão opressivas, estranhas, alienígenas, impróprias para a vida que são, fazem brotar, fazem nascer, fazem aparecer, fazem eclodir, fazem desovar do nosso coração serpentes, répteis e escorpiões venenosos. São essas estações que nos revelam. São as estações das tentações. São as estações de Satanás, de oposição, de ódio voltado contra você, de inimizades que você não convidou, que se aparecem, se manifestam, porque está nelas o desejo de se oporem a você. Existem essas estações. Estações de feras, estações de hienas e chacais, de leões famintos, de escorpiões venenosos nas areias queimantes. Existem essas estações de miragens, miragens do deserto,
que produzem fantasia na cabeça da gente, sejam aquelas que nos fazem pensar que temos o poder de transformar pedras em pães, sejam aquelas fantasias e miragens que nos façam pensar que somos invulneráveis, que podemos nos arriscar e pular do pináculo do templo, e porque para ganhar o que se deseja ganhar vale qualquer coisa, até mesmo um suicídio, algo equivalente a isto. Sim, esse lugar onde miragens e fantasias nos fazem pensar que se nós barganharmos com o próprio diabo, violando o princípio de Deus na nossa consciência, por causa das nossas ambições e de tudo aquilo que queremos possuir, ao ouvirmos no coração a alternativa de que tudo pode ser nosso e nos dado se nós apenas nos curvarmos a algumas coisas, existem essas estações. E muitos de nós neste país estamos vivendo esta estação. O planeta Terra vive esse momento de encruzilhada e decisão. Agora, uma coisa que você precisa saber é que é o Espírito Santo que nos leva ao deserto. Quando a gente não escolhe andar por ele, às vezes pessoas que escolheram o melhor caminho, de repente estão no meio do deserto. Então confie, porque o deserto é o lugar onde a gente se conhece. O deserto é o lugar onde a gente se conhece. O deserto é o lugar onde a gente se conhece. A privação, a tribulação, a opressão, a contenda, a solidão, a adversidade, as feras, as miragens, as fantasias do deserto fazem eclodir quem nós somos. E esse é um trabalho do Espírito Santo, porque é trabalho do Espírito Santo levar-nos a nos conhecer. Trabalho do Espírito Santo que não nos leve a nos conhecermos não foi trabalho do Espírito Santo. Um trabalho do Espírito Santo que reforce a nossa persona e aniquile a nossa pessoa não é trabalho do Espírito Santo. Um trabalho do Espírito Santo que não nos leve, não nos conduza à autopercepção, ao discernimento de quem nós somos, a fim de que nós mesmos sejamos curados pela autorrevelação, porque é a verdade que liberta. Trabalho do Espírito Santo que não seja assim, não é ação do Espírito Santo. E frequentemente essa autopercepção só se manifesta no deserto, aonde a gente precisa aprender a permanecer enquanto for hora de permanecer, resistindo à tentação, resistindo Satanás, consciente de que aquela é uma hora de Satanás. É uma hora de Satanás, existem horas de Satanás na vida da gente. Quando existe a combinação das circunstâncias de deserto com a nossa fome, com a nossa carência, com a nossa sede, com a nossa necessidade, com o nosso cansaço e com o oportunismo satânico. São horas de Satanás, estações de Satanás na vida da gente. Mas o que se diz é, estava com as feras, mas os anjos o serviam.
É interessante o tempo verbal e a qualificação desse tempo verbal, que não diz que os anjos o serviram, diz que os anjos o serviam. Estava com as feras. As feras são temporárias, elas vão e elas vêm como hienas em bando. Mas a presença dos anjos é constante. Os anjos o serviam. As feras estão, depois não estarão, mas os anjos continuarão, se você permanecer firme. Como quem vê aquele que vê o invisível, não cedendo à miragem, ao desconforto, aos apelos, não temendo as feras, vendo o serviço de anjos, fazendo manutenção da sua perseverança e da sua resistência. Creia nisto, pois este é o Evangelho, este é o caminho, esta é a verdade, esta é a vida. É por este caminho, é por esta palavra que você enfrenta todas as coisas. Vence os verdadeiros inimigos, que sempre são os da mente e coração. Mente e coração. Senhor Jesus, ajuda-nos a não perdermos a batalha na nossa mente e no nosso coração. Muitos de nós estamos no meio desse deserto da existência, cheios de toda sorte de tentações, de opressões, de induções, inclinados a manifestarmos o pior de nós nesse momento, a seguirmos roteiros de Satanás, roteiros de ódio, de guerra, de oposição, roteiros de diabolos, de divisões e de raivas. Salva-nos de que na travessia o diabo nos engula, porque cedamos às propostas das miragens do deserto. Ajuda-nos a mantermos o nosso coração escolhendo a palavra da vida, aquilo que continua, que permanece, que dura para sempre, que é eterno. Salva-nos de sermos como Esaú, que trocamos a bênção de Deus por um prato de lentilha. É o que eu te imploro por mim e por todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.